Eu trago agora uma apuração exclusiva e, de certa forma, surpreendente. Quem imaginava que Eduardo Bolsonaro iria mais uma vez dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta, vai perder, viu? Porque o deputado Eduardo Bolsonaro pediu à Casa Branca uma pausa nas sanções contra ministros do Supremo, porque ele busca uma espécie de pacto de convivência com o STF. Então é o seguinte, olha, com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi decretada ontem, segunda-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, que tem articulação lá e diálogo na Casa Branca, estão trabalhando fortemente para que o governo dos Estados Unidos não aplique sanções aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e que o governo americano também não cobre novas tarifas aos produtos importados do Brasil. Vamos entender por quê. Eu apurei que o pedido de pausa nas retaliações contra os magistrados, os outros, não Alexandre de Moraes, tem como objetivo tentar manter um canal de diálogo entre a família Bolsonaro e os outros magistrados da corte. Se você reparar, publicamente, os aliados do ex-presidente têm focado as críticas pela prisão do líder da direita, Jair Bolsonaro, apenas no ministro do STF, Alexandre de Moraes, deixando os outros juízes já fora da linha de tiro. Embora fuja da alçada do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo as decisões sobre as tarifas do governo americano em relação aos produtos brasileiros, a dupla tem argumentado junto à Casa Branca agora que a taxação está prejudicando produtores brasileiros, inclusive produtores que são apoiadores e financiadores da direita no país. Então, Yuri Pita, gostaria de falar contigo um pouco sobre essa apuração, porque é algo seguinte, na história recente, vinha toda hora, cada lado dobrava a aposta, cada lado dobrava a aposta. Agora, Eduardo Bolsonaro dá uma espécie de trégua, está trabalhando, se vai conseguir, a gente não sabe, será suficiente, não sabemos, mas o fato é, eles trabalharam por essa retaliação a ministros do Supremo e agora avaliaram que é hora de pausar essas retaliações para tentar um mínimo de diálogo. Agora, que diálogo é esse? Esse diálogo, qual a chance de um diálogo prosperar? E aí eu trago de novo a história que nós revelamos na semana passada de que o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, e aliados de Bolsonaro, presidente do PL, o líder do PL na Câmara dos Deputados também, o líder da oposição no Senado, se reuniram a portas fechadas em segredo, até que nós descobrimos, Gilmar Mendes e aliados de Bolsonaro. Então, dá para perceber que pelo menos o ministro Gilmar Mendes quer, de alguma forma, entabular um diálogo e agora Eduardo Bolsonaro dá sinais de que também quer. Até porque, o que eles estão argumentando lá na Casa Branca? Estão argumentando o seguinte, não, essa foi uma decisão de um ministro só. Vamos segurar a retaliação contra os outros ministros porque vamos tentar dialogar, a coisa não está boa, não está dando ainda o resultado objetivado, né, Yuri Pita? E sem falar, né, Débora, que todo mundo está percebendo ali que se deixar e sem controle ou sem um plano mais claro, ninguém sabe onde que essa história vai terminar e o tamanho, para usar aquela expressão que tem sido recorrente na discussão das tarifas de Donald Trump, ninguém sabe o tamanho do perde-perde. No fim das contas, é isso também que está em jogo, né? A própria aplicação da Lei Magnitsky, que a gente tem acompanhado, vários outros veículos têm tratado também das dificuldades de se colocar em prática as sanções determinadas pelo Departamento do Tesouro americano em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o quanto isso impacta uma série de players brasileiros do mercado financeiro. Né? Não só aqueles que prestam serviço ao Alexandre de Moraes, mas as suas várias conexões. E aí a questão é justamente essa, melhor se colocar um pouco ali de panos quentes num determinado momento para se ter algum mínimo tabuleiro, até porque esta iniciativa também veio na sexta-feira do próprio Donald Trump, de dizer que está aberto ao diálogo no tarifaço e de Lula no tarifaço. E por que isso é importante? Porque foi Donald Trump quem colocou
a situação política e jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse contexto. E aí, para trazer mais um elemento para essa equação toda que você trouxe de apuração, Débora, também trago informações aqui que conversam com a sua história.